Olá, muito boa tarde para você. Este é o Dia a Dia com Deus que começa agora e durante toda essa semana nosso assunto é infância. Hoje vamos relembrar um pouquinho de como era a infância no passado. Vamos contar algumas histórias, você vai ver aqui entrevistas de pais, de avós, comparando com a infância de hoje em dia. Você lembra do que você gostava de brincar, do que você gostava de fazer? Então acompanhe essa matéria aqui no Dia a Dia com Deus. E qual que é a brincadeira que você mais gostava? Pular corda e subir em árvore. Eu era um perigo, eu era bem magrinha e não tinha árvore que eu não subisse. E quando era muito alta e ficava difícil de eu descer, aí eu gritava pelos irmãos: oi, desce, desce comigo, botava a mão para cima. E então eles iam ajudar a descer. Tá vendo? Eu não disse que você não subisse, mas eu era a mais danada que tinha em casa. Nós tínhamos um carrinho de roda assim, brincava lá e estava no outro, saía correndo, e chegava lá, num lugar que podia, segurava assim, a pessoa rolava por cima e caía lá. Eu ficava na cerca, pegava um vidrinho de brilhantina para eu falar comigo mesmo, fazer compras. Então, porque aquele tempo a gente chamava o armazém, empório, qualquer coisa que queira ser agora, nós dizíamos negócio. O negócio. E daí a gente chegava no negócio e o negociante dizia o que era. É bem diferente, bastante diferente. No meu tempo não tinha bola, essa bola de bolinha, né? Eu jogava bolinha de pano. Eu gostaria que meus netos tivessem o tempo de infância que eu tive. O fato da gente poder correr atrás de vagalume, brincar de roda, né? A gente ter aquela coisa gostosa que era, né? A gente poder sair livremente na rua. E infelizmente isso aí agora meus filhos, meus netos já viram que não é possível, né? Você lembra assim de alguma coisa que você aprendeu com seu pai, então que ficou mais tempo com vocês, assim? Do meu pai, embora semi-analfabeto, ele cuidava muito de nos ensinar. Então eu me lembro de um livro que ele me deu, que era manuscrito, e foi muito difícil para mim, mas eu tinha que, todo dia ele pegava aquele livro e me fazia ler. E depois, mais tarde, fui ser professor de português, né? A gente não sabe as coisas que Deus coloca, né? Todas as noites nós tínhamos o culto doméstico, era feito à noite. E durante o dia nós brincávamos muito e brigávamos. E quando chegava a noite, na hora do culto, nós tínhamos que pedir perdão, pedir desculpas, um ao outro se abraçar para ninguém dormir brigado. Então, mamãe dizia assim, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então, aí a gente, antes de dormir, tinha que se abraçar, tinha que desculpar um ao outro e pedir perdão a Deus se a gente tivesse feito alguma coisa mais grave, né? E isso eu levei para o meu casamento. Tanto que quando eu me casei, eu podia discordar do meu marido durante o dia, mas antes de dormir, nós fazemos as pazes, para que não ficasse um tijolo sobre o outro e fazer um muro que não pudesse mais ser quebrado. Papai nos levava pequenininhas, tratava de todos no sábado ele cortava a franja, engraxava o sapatinho e lá ia conosco para a igreja. E aprendemos essa maravilha, né, que é o Evangelho. Aprendemos com papai e mamãe igualmente. Como é bom poder relembrar esses momentos gostosos da vida, a infância, as brincadeiras, como ela influencia a formação do nosso caráter. Vamos ouvir agora a palavra de Deus através do nosso pastor Pascoal Piragini Júnior, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. A Bíblia, no livro de Provérbios, nos fala sobre a relação da criança com os seus pais. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 4. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, ele me ensinava e me dizia:
apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Em Provérbios 22, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. É interessante que eu, me lembrando da educação que eu recebi dos meus pais, eu trouxe para o meu coração algumas coisas muito sensíveis. Eu me lembro que um dia eu fiz uma traquinagem. Eu peguei um palito de fósforo, eu olhei um pneu de um carro e disse, eu vou baixar esse pneu. E fui lá e fiquei fazendo o ar sair e o pneu ficou no chão. E eu saí quietinho e achei que ninguém tinha me visto. O interessante é que alguém me viu. E naquela madrugada, a pessoa dona do carro precisou do carro num momento muito especial. E ele então não pôde usar o seu carro porque o pneu estava furado. Ele pensava que estava furado, mas na verdade eu tinha baixado. E quando ele levou ao borracheiro e descobriu que tinham baixado o seu pneu, ele começou pela vizinhança toda a perguntar quem tinha feito isso. E logo disseram, aquele menino que mora ali e tal. E aquela pessoa foi conversar com meu pai. Meu pai atendeu, ouviu, despediu, aí me chamou, sentou na sala e disse assim, foi você que baixou o pneu do carro? E eu disse, foi papai, foi. Por que você fez isso? Papai, não sei, eu achei, queria brincar. E aí então, meu pai olhou assim, você sabia que naquela noite a esposa do dono do carro ganhou um neném? Eu falei, não papai. E ele foi levar a esposa para o hospital e o pneu estava furado. E eles tiveram que arrumar um táxi no meio da madrugada porque ele não podia. E você criou um grande problema na vida dele que poderia ser alguma coisa mais trágica. E eu comecei a chorar, eu era garotinho, e eu fiquei tão penalizado com aquilo. E aí o meu pai disse assim, muito bem, você entendeu? Entendi. Então agora você vai amanhã à noite na casa dele, conhecer o bebê que nasceu, a esposa dele, e vai pedir desculpas para ele. Olha, eu queria levar uma surra. Eu desejava que meu pai tirasse a cinta e me batesse. Mas, na verdade, o que o meu pai estava fazendo era ensinar a viver. Os valores da vida não são passados na forma de um sermão. A gente anda com a criança e a gente ensina a vida para a criança. Os valores da fé não são passados quando a gente leva a uma instituição religiosa e entrega para fazer um treinamento, seja na escola bíblica dominical ou no catecismo da igreja. Mas os valores precisam ser passados de coração a coração. É por isso que eu nunca mais me esqueci dessa história. Porque, na verdade, meu pai me ensinou que o valor da vida era respeitar o meu semelhante. E quando eu não respeito, o ônus na vida do outro é uma coisa tão pesada que eu tenho que estar ali para perceber e sentir. Ir naquela casa sozinho, porque meu pai não foi. Ficar ali dentro e sentar numa cadeira e me sentir o pior de todos os seres da terra. Olhar para aquela senhora que segurava o bebê no colo e que tinha uma raiva terrível de mim porque eu a fiz sofrer num momento tão delicado. Aquele homem que foi tão ríspido comigo todo o tempo me fez entender que tudo aquilo que eu faço como pessoa tem efeito sobre o coração do outro. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar. E ele nunca mais vai se esquecer disso ou se afastar dele. Se você somente manda para um lugar, para que alguém ensine, não vai ter sentido de vida. Mas se você passar a ser um modelo, e se você passar a transmitir aquilo que está no seu coração, e se os valores essenciais da vida, aqueles que você realmente busca para você mesmo, para os seus, estiverem dentro de você e você estiver dividindo com a graça de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar velho. Eu tenho 49 anos e não me esqueço mais dessa história. Como tantas outras que eu vivi com o meu pai. Eu não sei como o seu filho,
como a sua filha, e não importa a idade, tem sido trabalhado por você. Mas eu queria dizer para você, pegue os valores da graça de Deus, os valores que são essência da vida, e trabalhe primeiro no seu coração. Se transforme num modelo e depois caminhe junto com o seu filho, dando passos de vida e ensinando a construir alguma coisa que de fato tem essência e tenha valor. E aí o tempo vai passar, o mundo vai mudar. Todavia, pode ter certeza, você mesmo vai ver a beleza dos valores que estarão firmados no coração dos seus queridos. Eu não sei o que é que acontece hoje na sua vida, mas eu sei de uma coisa, que Deus pode usar a sua vida para ensinar o seu filho num mundo hoje repleto de drogas, de problemas, de dificuldades, a enfrentar todas as pressões, se ele tiver valores fincados dentro da alma. Senta na beira da cama do seu filho, ora com ele, conversa com ele, abra a Bíblia, conte as suas histórias, ensine alguma coisa que tenha a ver com a vida. E ele vai crescer na graça de Deus, no amor e na certeza de que tem um caminho e tem um passo certo a dar nesse caminho. Que Deus lhe abençoe na maior de todas as missões, que é a educação de uma criança. Estamos chegando ao fim de mais um Dia a Dia com Deus. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode ligar para nós no 2106-4347 ou acesse o nosso site, é o www.diaadiacondeus.com.br. Não perca os programas dessa semana, estamos falando sobre infância. Amanhã estaremos de volta aqui na Band, às 1h30 da tarde. Até lá!